Geralmente, quando viajantes mostram paisagens como essa, fala-se muito sobre beleza, natureza, experiência. Aprendemos desde pequenos que a nascente dos rios está na natureza e que a nascente das cidades está nos rios. Aqui na região do Vale do Taquari não foi diferente. Tudo se desenvolveu usando as águas abundantes como referência. Referência de onde construir, onde plantar, onde descansar, pescar e viver. Imagens como essa, de tirar o fôlego, ajudam essa narradora a relembrar o quanto esses dois rios emolduraram a história da região onde cresci e, claro, a minha própria história. Remar sobre essas águas, agora tão tranquilas, me ajudou a resgatar todos os significados e histórias que este cenário em especial conta para mim. Então este vídeo fala mais do que uma experiência de stand-up paddle. Ele fala sobre o profundo respeito aos rios Taquari e Forqueta, que ora emolduram nossa história e ora se atravessam por alguns capítulos dela. Agora são 4h40 e eu hoje vou começar o meu sábado de um jeito muito diferente. Vem comigo. O nosso ponto de encontro para o rolê de stand-up paddle era bem pertinho de casa, a 5 minutos de carro, logo abaixo da nossa histórica ponte de ferro, que eu vou falar mais sobre ela nesse vídeo. O horário marcado antes das 5 da manhã para dar tempo de vermos o sol nascer de dentro do rio. Quem me convidou foi a minha amiga do Clube do Livro, a Jéssica, e já digo, isso nem foi um convite, foi um presente. Ao som dos araquãs, uma espécie de galinha selvagem aqui do sul, o dia começou a despertar. Já em cima das pranchas, aprendendo a controlar a direção, fomos descendo o rio Taquari. Antes mesmo do sol despontar no horizonte, já nos sentimos energizadas. Afinal, a água estava quentinha, os rios calmos como uma manhã preguiçosa. A Jéssica vencia o seu medo de rio. A Simone celebrava seu aniversário. O Cássio conduziu o grupo mostrando sua paixão interminável pelos nossos rios. E eu queria ver o cenário tão comum no meu dia a dia de uma perspectiva diferente. Queria também criar memórias novas e bonitas de um rio que viabilizou a nossa história, mas também causou uma cicatriz em toda a região há quase 2 anos. Bom, eu acho que deu certo, né? Ele tá subindo! Estar sobre os rios Taquari e Forqueta remando por quase 3 horas foi um momento de conversa livre, mas também um exercício de escuta. Escutar o rio, escutar a história, escutar tudo aquilo que ele carrega. Que tal amanhecer o dia desse jeito? Foi um rolê sensacional, sensacional. Obrigada, Jéssica, pelo convite e pela companhia também da Jéssica e da Simone. E do Cássio, que nos acompanhou aqui, fez essas imagens lindas pra gente. Pra mim foi muito especial viver esse momento aqui, nesse lugar em especial que une o Arroio Forqueta com o Rio Taquari, que são águas que fizeram parte de toda a minha vida, da minha infância, da minha adolescência, depois quando eu me tornei adulta e comecei a fazer os rolês sozinha, com os amigos e tudo mais. Então pra mim é muito especial. E a minha família sempre esteve muito conectada com a natureza, sempre nos trouxe para cá, inclusive para observar a natureza, seja quando tinha seca e aí o rio praticamente sumiu, virou só um fiapinho aqui, principalmente o Rio Forqueta, e também nas enchentes a gente vinha aqui na Ponte de Ferro, que está logo aqui ao lado, para ver, enxergar como a natureza se comporta e como ela é bela, inclusive nos momentos mais extremos. Claro que esse lugar aqui, ele carrega um simbolismo muito grande para a região de Lajeado, para todo o Vale do Taquari, na verdade, porque as pontes pelas quais a gente passou aqui, seja a Ponte de Ferro, a Ponte da 130, elas são a ligação entre a parte alta e a parte baixa da nossa região.
Então, quando aconteceu das pontes caírem na enchente de 2024, foi desconectar essas regiões que tinham tanta proximidade, né? Essa ponte, além de significar a ligação entre a parte alta e a parte baixa do Vale do Taquari, ela também tem um significado histórico muito forte para nós. E a gente está falando da história do passado, lá de 1927, quando ela começou a ser construída. Depois teve uma pausa em função da falta de verba, e aí ela foi concluída em 1939. A estrutura de metal aqui da ponte, ela foi trazida da Alemanha, e a base de pedra foi extraída de Forqueta Baixa, que é uma localidade aqui de Arroio do Meio. E a partir do momento que essa ponte foi inaugurada, uma nova realidade se construiu aqui na região, porque ficou mais fácil escoar, obviamente, a produção de um lado para o outro e vice-versa. Depois, com o tempo, com o aumento do fluxo de carros, caminhões e a necessidade de maior escoamento das produções, foi então feita a ponte que aparece lá atrás, tem uma coisinha branca aqui atrás, que é a ponte da RS 130, que liga Arroio do Meio a Lajeado, então é numa via mais expressa, digamos assim. E essa ponte aqui, que é a Ponte Ferro, ela acabou se tornando mais uma atração turística, um caminho alternativo para a contemplação mesmo. Mas na enchente de maio de 2024, a água passou por cima da ponte. Então, mais ou menos, o nível da água como ela está agora até a ponte dá cerca de 22 metros até ali a parte de baixo da ponte. Então, a água passou na enchente e acabou levando o lado de cá aqui, né? As regiões pararam de ter comunicação de novo, quase 100 anos depois elas não se comunicavam mais por terra. Aqui o pessoal apelidou carinhosamente de Jurerê Nacional, e hoje esse espaço já não tem o papel que tinha no passado antes da enchente, porque aqui era uma cascalheira bem grande. Essa margem de cascalho, dessa margem que tinha aqui, ela era muito maior, e ela ia até lá atrás, e era onde o pessoal parava com os carros, abria o guarda-sol, trazia um isopor aqui e ficava curtindo, como se fosse num camping, assim, mas bem pertinho do rio. E era um lugar super democrático, assim, todo mundo podia vir, todo mundo se respeitava. Então, depois da enchente, acabou levando o cascalho, que era o que dava o suporte aqui, né, pra gente conseguir aproveitar. Então, é um cenário que mudou bastante, assim, eu não tinha vindo aqui pra baixo ainda desde da enchente, e me impactou ver o jeito que tá aqui. Mas ainda assim, se a gente vai caminhando um pouquinho mais pra lá, não deixa... Opa! Se a gente vai caminhando um pouquinho mais pra lá, não deixa de ser lindo, né? E aí, após a enchente, depois de ter destruído todas as pontes, os acessos todos aqui entre as regiões, iniciou-se o debate, então, para ver qual ponte seria reconstruída primeiro para devolver essa mobilidade para a população local. Um dos projetos que foi cogitado foi tirar a parte que restou da ponte, que é a parte de lá, e utilizar as mesmas pilastras para colocar uma ponte mais moderna em cima. E aí houve uma forte comoção local, da população local, porque depois de uma enchente que arrasou todo o patrimônio de boa parte das pessoas, além do patrimônio natural e histórico aqui da região, como é que a gente teria coragem de desmontar uma ponte que é histórica e já estava fazendo quase 100 anos aqui na região? E aí aconteceu uma coisa linda que a nossa comunidade sabe fazer muito bem, que é ser comunidade. Ou seja, a iniciativa privada e a comunidade local fizeram campanhas massivas, e aí vinha de doações de empresas para a reconstrução dessa nova parte da ponte, até pessoas fazendo enfeite de cuia, fazendo camisetas, objetos para vender e arrecadar dinheiro suficiente para reconstruir a parte que faltava da nossa ponte de ferro. Quem tomou frente para reconstruir essa história foi uma construtora aqui da região, a Lial. Foi muito simbólico, assim, nós que moramos aqui, que sempre convivemos e passamos por essa ponte, foi meu caminho para o trabalho durante mais de um ano aqui. A gente morava nessa mesma rua, só que bem mais para frente, e teve um momento inesquecível na minha vida, que é eu olhar para fora de casa, tinha um comboio passando e o caminhão trazendo a nova parte da ponte, que é essa parte mais clarinha aqui do lado de cá. E então essa parte literalmente passou na frente da minha casa. E eu fiquei muito emocionada, eu lembro que eu chorei, assim, eu compartilhei com a minha equipe o trabalho remoto, porque é um momento histórico. Então, uma ponte que já tem quase 100 anos, que ela já era histórica por ter essa idade, ela ganhou um novo significado e se tornou hoje, além de ponte de ferro, a ponte da reconstrução. Enquanto a ponte de ferro não chegava, alternativas emergenciais foram sendo trazidas, como as passadeiras.
Observe que esta imagem mostra o mesmo local há 2 anos. É impressionante como a natureza se recupera, né? E a gente também. Aqui estávamos debaixo da nova ponte sob a RS 130, reconstruída um ano depois. Uma nova memória e tanto, não acha? E agora eu vou mostrar a ponte vista de cima para vocês, que ela é tão linda quanto vista de baixo. Então aqui eu estou na parte velha da ponte, que está fazendo 100 anos ano que vem. E a parte nova, então, essa parte mais clarinha ali, o vermelho mais vivo, que foi reconstruída pela comunidade e pelas empresas locais. E uma curiosidade é que essas tábuas aqui, elas foram feitas por uma família aqui de Arroio do Meio, da Serralheria Kebs, que é da família de um cliente meu, inclusive. Que coincidência, né? E se por acaso vocês estão se perguntando onde anda o Rafael nesse vídeo, esse foi um rolê de meninas, então o Rafa não pôde vir, mas com certeza a gente vai fazer esse rolê de novo em casal e aí a gente mostra outra perspectiva, porque vir 2 vezes num lugar como esse não significa que teremos experiências iguais, não acham? Olha que belo! Aqui a gente viu o nascer do sol e lá a gente tem a ponte da 130, que foi reconstruída também depois de 1 ano. E é isso, esse vídeo fica por aqui. Obrigada por quem assistiu. Obrigada também, Cássio, pelas imagens maravilhosas que você fez do nosso passeio, foi muito especial. E eu convido todos a conhecer não só Arroio do Meio, mas todas as belezas aqui do Vale do Taquari e também fazerem esse passeio com o Cássio, que, cara, fantástico, assim, eu não tenho nem o que dizer. Muito obrigada, até a próxima. Aproveitem e se inscrevam, tá? Cara, eu não sei que tamanho de cachorro passou aqui, mas olha o sapato perto do meu pé. Nossa Senhora! Gente, é um terneiro? Tá louco! Quando a gente tá dentro do rio, a gente percebe bem mais, mas existe uma diferença muito nítida entre o rio Forqueta e o rio Taquari. O rio Forqueta tem águas mais limpas, mais calmas, super claras, e o rio Taquari, por ser mais caudaloso e ter um porte maior, ele corre mais rápido e, consequentemente, as águas ficam diferentes. Uma coisa aleatória, eu sempre acho interessante olhar as barrancas e entender os sedimentos, porque a gente percebe que muitas coisas aconteceram ao longo da história, né? Por exemplo, aqui tem uma camada de cascalho embaixo e mais para cima tem outra camada de cascalho. Aqui também era tudo cascalho. Então talvez no futuro as pessoas vejam, se acontecer, enfim, mais algum fenômeno, as pessoas vão ver que várias camadas indicam, assim como as árvores, várias histórias e vários fenômenos que aconteceram. É muito interessante.